Kawah Ijen, um vulcão localizado na ilha de Java, Indonésia, possui uma das últimas minas de enxofre do planeta, sendo um local perigoso e de difícil acesso. Mas desde o ano de 1968, os mineradores percorrem esse labirinto até a cratera do vulcão, para extrair esse elemento tão precioso para as indústrias ao redor do mundo. Eu sou a Maria e está começando mais um vídeo aqui no canal Por Trás da Química. O enxofre foi descoberto pelo químico francês Antoine Lavoisier no ano de 1770, mas vem sendo utilizado desde a pré-história por diversas civilizações. Nossos antepassados o utilizavam como tintura para deixar as suas marcas nas paredes das cavernas, algo como "eu estive aqui". Já os antigos egípcios, por volta do ano de 1600 a.C., faziam o uso de dióxido de enxofre para clarear tecidos feitos de linho ou algodão que amarelavam com o tempo, além do uso em rituais religiosos. Na China, em 500 d.C., foi desenvolvida a pólvora, numa tentativa alquímica de obter o elixir da longa-vida, a partir de experiências envolvendo o enxofre e o salitre, que hoje nós conhecemos como nitrato de potássio. Ao longo do tempo, diversas propriedades físicas e químicas do enxofre foram descobertas, e atualmente ele possui aplicações variadas, que vão desde a produção de combustíveis, fertilizantes, vulcanização da borracha, refinamento do petróleo e sínteses químicas. É através dele que é produzido o composto químico mais utilizado a nível industrial, o ácido sulfúrico. O motivo do enxofre ser um elemento tão versátil diz respeito à sua estrutura atômica. Todo e qualquer elemento da tabela periódica possui uma estrutura atômica, ou seja, é composto por um núcleo, que comporta os prótons e os nêutrons, e por uma eletrosfera, onde ficam os elétrons. Os elétrons são responsáveis pelas ligações químicas que formam as substâncias e os compostos, como por exemplo o ácido sulfúrico e a água. Mas não é tão simples assim. Para que essas ligações químicas aconteçam, é necessário que essas partículas respeitem a regra do octeto. Segundo essa regra, os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência, ou seja, a última camada, a fim de adquirir estabilidade. É necessário então que os átomos realizem ligações químicas com o objetivo de doar, receber ou compartilhar elétrons. Um bom exemplo da regra do octeto é o átomo de cloro. O cloro é um halogênio e possui 7 elétrons em sua camada de valência. Sendo assim, ele precisa de um elétron para adquirir estabilidade. Dessa forma, o cloro irá participar de ligações químicas em busca desse único elétron e formar substâncias como o ácido clorídrico. Porém, existem regras que possuem exceções e o enxofre é uma delas. Ele apresenta em sua estrutura atômica um orbital d vazio. Mas o que isso significa? O orbital é uma região do espaço em que há maior probabilidade de encontrar o elétron. Segundo o princípio da exclusão de Pauli, cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Se um desses orbitais não possuir os 2 elétrons, ele é considerado um orbital incompleto. Essas regiões do espaço atômico são diferentes para cada tipo de ligação química e representadas pelas letras S, P, D e F. Mas então, como é o caso do enxofre? Ter o orbital d vazio significa que ele possui elétrons desemparelhados, e dessa forma, na sua camada de valência, ele pode comportar 10 ou mais elétrons. Como por exemplo, a molécula hexafluoreto de enxofre. Nesse caso, o enxofre é o átomo central e comporta 12 elétrons. Quando o elemento excede os 8 elétrons da camada de valência, ocorre o que chamamos de expansão da regra do octeto. Uma outra propriedade bem importante e que também explica o motivo pelo qual o enxofre é encontrado em regiões vulcânicas é a chamada alotropia. Esse fenômeno ocorre quando um elemento químico é capaz de formar 2 ou mais substâncias simples diferentes. As substâncias simples são aquelas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. No caso do enxofre, ele pode realizar um número muito grande de ligações químicas com ele mesmo. Ao todo, são 8 substâncias simples diferentes que ele pode formar. Entre elas, 2 são encontradas na natureza com mais frequência na forma de mineral, o enxofre rômbico e o enxofre monocíclico. No caso do enxofre rômbico, trata-se de um cristal octaédrico de cor amarelo transparente,
obtido através de processos de sublimação e resfriamento. Essa é a forma mais estável e comum desse elemento. Já o alótropo monocíclico ocorre quando o enxofre líquido é submetido a um lento resfriamento, formando cristais finos e longos como agulhas. Essa variação é encontrada principalmente em crateras de vulcões, como é o caso do Monte Ijen. O Monte Ijen é um complexo vulcânico com cerca de 200 km de largura, localizado na ilha de Java, Indonésia. Ao longo de sua composição há um lago chamado Kawah Ijen, com 200 metros de profundidade, onde há uma grande concentração de enxofre. Não é à toa que é considerado o lago mais ácido do mundo. As medições de pH indicam um valor muito próximo a zero, devido às altas concentrações de ácido sulfúrico. Por conta disso, o local é encoberto por uma fumaça com alto nível de toxicidade. Um dos principais fenômenos produzidos na cratera do vulcão e que inclusive atrai muitos turistas é o chamado fogo azul. São chamas visíveis somente durante a noite e podem ter 5 metros de altura. Elas são formadas por gases sulfídricos a temperaturas extremamente elevadas. Alguns desses gases se condensam para o estado líquido, formando também uma lava que apresenta a mesma característica azul. À beira desse lago há um orifício com altas concentrações de enxofre na forma de mineral. Para que isso aconteça, há um processo de canalização dos gases vulcânicos precipitados, através de uma rede de tubos cerâmicos, onde se dá a condensação do enxofre fundido. Ao final desse processo, obtém-se o enxofre na forma de mineral. Para a extração desse elemento, os mineradores percorrem um labirinto de cerca de 9.000 pés sobre uma nuvem de gases tóxicos, até chegarem na cratera do vulcão. Quando chegam na fonte de extração, eles precisam partir os minerais em blocos e os carregam em cestos. Cada trabalhador carrega em seus ombros cerca de 80 quilos por trajeto e realizam esse processo em torno de 2 vezes por dia, ganhando um valor aproximado a $5 por viagem. Obviamente, as condições de trabalho desses mineradores é completamente escassa. Eles não têm renda para comprar equipamentos de proteção, como luvas, máscaras e acessórios de segurança. Alguns deles preferem até não utilizar, uma vez que isso dificulta o trabalho deles. Isso acarreta em vários problemas. Exposições excessivas ao dióxido de enxofre pode causar obstruções das vias aéreas, dificuldades respiratórias e até função pulmonar prejudicada. Isso segundo centros especializados no controle de doenças. Ao final do expediente, esses trabalhadores vendem os minerais para diferentes indústrias especializadas. Essas empresas, elas produzem as substâncias químicas que são utilizadas em larga escala por todo o mundo. Ou então elas revendem para países como o Brasil, que possui muita demanda de enxofre, mas não tem grandes fontes de extração desse elemento. Sem dúvida, o Monte Ijen trata-se de um lugar fascinante que produz um elemento extremamente versátil. Porém, a extração de enxofre nesse local não deixa de ser preocupante, uma vez que ela reflete o que realmente importa para as indústrias. Esse elemento tão precioso, capaz de desenvolver uma série de substâncias químicas extremamente lucrativas. Se você gostou, deixa aqui o seu like e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!